Bom, pessoal, bom dia, né, a todos novamente. Obrigado por estar participando aqui da nossa live de treinamento. Sejam todos bem-vindos, né, mais uma vez. Me chamo Eduardo Pereira, né, sou desenvolvedor, analista responsável aqui na DataC pela parte de contábil e fiscal dos sistemas nossos. Bom, o nosso objetivo da nossa reunião de hoje, né, nosso treinamento, é realmente fazer uma apresentação do nosso conteúdo recém-lançado agora na versão 206.01, que foi lançada na última segunda-feira, e juntamente com a parte toda de automação do registro de entrada e saída, né, que a gente fez na terça-feira live, também está sendo disponibilizado um recurso, né, muito aguardado por vários clientes, que é o nosso recurso de auditoria fiscal, os lançamentos de entrada e saída também. Então, assim, eu vou começar, né, explicando o porquê desse projeto, né, como que ele foi concebido e qual que é a proposta dele também para o futuro, né, o que que a gente espera dele, né, juntamente com a colaboração dos clientes também da TAC, com a expertise, né, que cada cliente tem com o dia a dia do departamento fiscal, por exemplo. Bom, esse projeto, né, ele já tinha já um certo tempo já que a gente idealizou ele de uma forma que a gente percebe que recorrentemente dúvidas, né, e necessidades de auditorias dentro da lançamento de entrada, lançamento de saída é recorrente dentro de um departamento fiscal, seja para fins de geração das obrigações acessórias, seja para fins de integração com o módulo de contabilidade. Como a gente trabalha com muito dados, né, com muita informação em grande volume, muitas vezes, e essas informações elas vêm de várias formas possíveis, né? Ela muitas vezes chega pelo arquivo Sintegra do seu cliente, muitas vezes ela chega pelo arquivo SPED, XMLs, enfim, as fontes de dados, né, pelo LibScal, elas são diversas. Nossos casos de prefeituras, enfim. Então, isso faz com que o sistema comece a receber muita informação e não posso também, né? Não é possível a gente já prezar pela qualidade delas no momento da importação. A gente precisa fazer com que elas sejam recebidas, né? Para que posteriormente seja feito um trabalho de análise, né? Pelo responsável fiscal, para que isso possa estar uniforme, né? E coerente em relação às obrigações, né? De acessórias que vai ser realizadas posteriormente, se integra, SPEDs, integração com contabilidade também é muito importante. A parte do Simples Nacional, né, em relação à integração com o nosso módulo tributos federais, depende de uma configuração dentro do sistema. Então, o que a gente está propondo com essa ferramenta, né, recém-lançada é que a gente comece agora a alimentar o nosso sistema DataC fiscal com regras e auditorias que permitam que sejam identificadas, né, inconsistências nos lançamentos fiscais, seja de entrada ou seja de saída. Inicialmente, essa é a proposta. Então, né, hoje eu acredito que muitos clientes, né, fazem uso de auditores externos, igual, por exemplo, o Euditor, né, é um parceiro nosso aqui da DataC. Muitos clientes utilizam ele, né, me encaminham, inclusive, relatórios do Euditor, né, com questionamentos contados por eles. E a gente sempre tenta alinhar, né, a questão dos dados, né, forma de lançamento desses documentos com essas regras fiscais, né, existentes aí, que muitas vezes não é apontada numa validação do Sintegra, né, e do PVA, porque ali são regras estruturais dos layouts, mas que podem depois trazer um certo questionamento do fisco, né, e até uma notificação por parte da fiscalização para a empresa por a falta de entrega, né, ou a entrega não padronizada desses documentos. Então, o objetivo dessa nossa ferramenta é justamente a gente compilar essas regras, essas auditorias, dentro do próprio sistema da DataC, para que a gente tenha vários benefícios com isso, né? Vou pontuar alguns aqui para vocês. O primeiro benefício que eu vejo, para mim é disparado, o mais importante, é a questão do retrabalho, né? A gente hoje tem uma dinâmica de que você depende muito da expertise do funcionário que já está ali, né, acostumado a fazer as regras e analisar os relatórios para que possa ser identificado esses problemas e corrigidos. E muitas vezes você precisa gerar esse arquivo, às vezes, entrar lá no seu validador do PVA, do Sintegra, para poder receber outros erros que precisam ser retornados para dentro da DataC, corrigidos e gerado uma nova versão do arquivo para que seja novamente validado. Então, essa dinâmica de gera, valida, corrige, gera, valida, corrige,
ela é demorada, né, muitas vezes, pelo volume de documentos, né, e acaba gerando, né, um certo atraso nas obrigações. Então, como a gente tem focado muito na questão da otimização da operação, eu vejo com bons olhos, né, esse tipo de função de ferramenta para que a gente possa antecipar, né, de certa forma, esses erros já definidos, né, pelos validadores e até mesmo pelas auditorias externas, né, que eu mencionei. Então, a proposta, né, dessa live de hoje é que a gente possa mostrar, né, já a versão inicial, né, essa é só uma primeira versão dessa ferramenta, porque ela depende também, né, uma parceria da DataC com os clientes para entender, né, quais as regras que é aplicadas no dia a dia de cada escritório, porque temos empresa lucro real, simples nacional, lucro presumido, isentas e imunes, ou seja, tem vários tipos de documentos que podem, né, ser agregados, né, e adicionados regras para eles. Vai ficar claro isso, tá, quando eu começar a mostrar a ferramenta, mas é importante que a gente comece a abastecer o dataset com essas regras para que essas regras possam ser executadas na própria ferramenta e assim, né, facilitar a questão da geração, né, e o processo de fechamento e entrega das obrigações, beleza? Então, assim, eu vejo também outro grande ganho, né, na questão dessa ferramenta é, por exemplo, na questão de treinamento de funcionários recém-contratados. A gente sabe o quanto é extenso, né, a legislação, né, os prazos são muito apertados. Então, o seu funcionário, às vezes, que acabou de ser recém-formado na faculdade, às vezes, ou então está começando agora a conhecer, né, o universo fiscal, muitas vezes não tem essa maldade, né, essa malícia do departamento fiscal e é uma forma que vocês têm, né, agora, e a DataC também, de colocar isso de uma forma que a pessoa, né, que não tem tanto conhecimento, possa aprender e identificar os erros, né, através de um mapeamento já realizado por outras pessoas. Então, quanto mais a gente enriquecer essa ferramenta, melhor vai ser para todo mundo, né? Eu falo até mesmo para o nosso suporte da DataC também é importante, porque a gente vai precisar fazer uma análise, uma investigação do problema que está sendo causado. A gente pode usar a ferramenta para poder já descartar vários erros que um erro pode levar a outro, pode levar a outro, e isso vai ser muito útil, né, todos esses cenários, né? Até na questão do aprendizado, como também na parte de segurança, né, dessas informações, beleza? Bom, inicialmente, tá, essa ferramenta ela vai ser apenas um apoio à operação, tá? Eu não vou impedir que vocês façam uma apuração, né, façam uma exportação do Sintegra, do SPED, obrigatoriamente tendo resolvido todas essas pendências, tá? Vai ficar apenas como uma ferramenta de apoio mesmo. Futuramente, a gente vê que está dando certo, né? A gente pode até colocar uma configuração no sistema para que vocês não permitam que gere os arquivos sem antes estar tudo já resolvido as questões da auditoria apontada, tá bom? Bom, acho que isso é o que eu queria, né, passar, né, no início da nossa conversa de hoje. Eu vou estar agora apresentando para vocês aqui o nosso sistema, para que a gente possa estar apresentando a ferramenta propriamente dita, beleza? Vou estar compartilhando aqui. Beleza, pessoal. Me deem um ok, por favor, no chat aí, se está aparecendo para vocês a, a minha tela aqui do sistema. Por favor, me dá aí uma confirmação. Está, né? Beleza, Paulo, obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Bom, da mesma forma, né, que eu fiz da outra vez, né, na live de terça-feira, eu separei aqui duas empresas, né, para poder a gente fazer algumas simulações, alguns testes. Então, primeira observação, aqui eu vou entrar na empresa, né, de auditoria fiscal do Simples Nacional, vou selecionar ela e vou estar mostrando aqui a primeira mudança, que é a questão desse ícone novo aqui na própria barra de ferramentas, né? E após a entrada, após a saída em planilha, a gente tem agora uma auditoria fiscal, entrada e saída, tá bom? Então, a gente pode já acessar diretamente por aqui, ou então a gente pode vir em mensal, auditoria fiscal, entradas barra saídas, né? Que é o atalho Ctrl Alt A. Ok. Então, assim,
Ao clicar aqui, a gente já vai ter acesso à nossa tela, né, onde a gente vai começar a exibir essas auditorias, né, essas questões todas que vão acontecer. Eu vou começar mostrando, tá, uma parte um pouco mais superficial, eu vou aprofundando à medida que a gente vai evoluindo o nosso treinamento, beleza, pessoal? Vamos lá, então eu separei aqui, né, uma empresa, onde eu tenho alguns lançamentos aqui no mês 11 de 2024, e eu vou já começar até pelo registro de saída mesmo, tá bom? E aqui a gente tem já um filtro, né? Processos ou de obrigações acessórias. O que seria isso? É claro que nem todas as regras se aplicam a todo tipo de empresa, tá bom? Então eu fiz questão de fazer uma questão um pouco mais isolada, caso você queira verificar regras, né, já definidas apenas para a empresa simples nacional ou para regras que vão se impactar na integração dos documentos com a integração com a contabilidade ou com a validação do SPX MSPI, ou com FD Contribuições. A princípio, são essas quatro opções que existem, tá bom? Mas a gente está, como eu falei, né, a gente está buscando melhorar, aprimorar mais ainda a ferramenta. Então, se a gente vê necessidade de criar mais regras, né, eu me coloco à disposição, né, de todos os clientes para poder receber de vocês, né, sugestões de auditorias para que isso possa estar evoluindo, tá bom? Inicialmente, vou marcar aqui essa empresa Simples Nacional, vou marcar apenas regras para o Simples Nacional da saída e vou mandar para processar essa auditoria. Bom, nesse momento, o que o sistema fez então? É um exemplo até simples aqui, mas bem interessante. O sistema gerou na parte superior dois códigos de erro de auditoria, que é o DC, tá? DC, a gente pode sempre começa com DC quando é auditorias da DataC, tá bom? São auditorias que a DataC definiu e elas precisam ser respeitadas, né, de acordo com o tipo de empresa e tudo mais. Então, esse DC 0017 é uma auditoria da DataC, quando foi utilizado um código de CST do ICMS, né, ou CSOSN, então, no caso aqui, CST mesmo, CMS, quando uma empresa é simples nacional. Então, ele deu aqui que é uma regra de processo ou obrigação acessória do PGDAS, e existe uma única ocorrência, e embaixo eu posso ver quais são os produtos ou as notas fiscais que foram atreladas a essa ocorrência, tá bom? Então, aqui entende o seguinte, né? É uma regra que a gente já definiu, porque se você é uma empresa simples nacional, você não pode, né, usar um CST do ICMS de empresas de débito e crédito, né? Lembrando que toda a parte de lançamento fiscal de CSTs, né, de CFOPs, ela sempre é com enfoque do declarante, né? Nunca pode ser espelhando a nota fiscal. Então, eu criei aqui alguns cenários, tá, de regras que eu sei, né, que vai acontecer para poder demonstrar aqui na nossa live, tá bom? Então, aqui o programa já mostrou para você que existe uma incoerência aqui no seu lançamento. Embaixo, né, uma outra regra é o seguinte: a auditoria da TAC também, o número 19, onde o CFOP é de venda ou de devolução sem configuração para integração do Simples Nacional. Então, tem 26 notas que estão usando aqui CFOPs, né, seja de venda ou de devolução, que não foi atribuído, né, a configuração para se integrar com o nosso módulo de tributos federais, tá bom? Para poder fazer a integração com o Simples Nacional. Então, como a gente consegue ver isso, né? Vou até pegar esse exemplo aqui dessa primeira nota, vou clicar duas vezes, eu já consigo daqui já acessar essa nota fiscal, eu já consigo observar que foi usado um CFOP 601. Nessa nota, como ela está usando 0900 de CSOSN, ela não apareceu na primeira auditoria, apareceu só na segunda, tá? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entrar no CFOP 601, a gente vai aqui em alterar, e aqui em Simples Nacional, a gente precisa, né, para poder fazer a integração com o Simples Nacional acontecer, definir que esse CFOP é um CFOP de receita de indústria. Então, todas as notas que estão usando esse CFOP e não, como ele não está configurado, apareceu na auditoria como um erro, porque a gente pode correr o risco aqui de apurar um imposto errado por uma falta de configuração do sistema DataC. Isso aqui é bem relevante nesse cenário, tá bom? Muita gente acaba entrando no nosso suporte porque não bate o valor do Simples Nacional com o tributos, porque simplesmente não configurou o CFOP corretamente. Eu vou gravar então, vou fechar a nota e vou mandar rodar a auditoria novamente. Vocês vão perceber que já vai modificar aqui as ocorrências, tá vendo? Ou seja, nesse cenário que eu criei, todas as notas de saída, as 26, estavam utilizando o CFP 601. Agora, a ocorrência já não mais apareceu no DataC,
E a gente sabe que todos os CFPs envolvidos na operação de saída estão configurados, né, para isso. Se a gente usasse mais CFPs, né, ele faz uma análise individualmente de cada um deles. E agora ficou, né, essa questão do CSP, mesma coisa, né? A gente tem aqui, nesse caso, até mostrando qual produto está com problema, né? A gente pode clicar nele, a gente vai conseguir acessar essa nota fiscal. A gente já percebe aqui que tem, né, uma dualidade aqui de CSO-SN e CSPs, né? Isso que gerou inconsistência. Eu vou então aqui fazer um ajuste já manual. Eu vou forçar aqui que seja 0,900, né? Já que esse simples que a gente está tratando. Eu vou salvar essa nota e vou pedir para rodar a auditoria de novo. Pronto, tá vendo? Nesse momento a gente chegou a um cenário de que não tem, das regras já definidas, tá? Hoje a DataC, eu já implementei 19 regras internas já de auditoria. Essas regras, elas já estão internas dentro do nosso sistema, né? Eu vou mostrar depois outras regras também, né? Mas essas regras da C, elas têm o objetivo de ser regras que sempre têm que ser cumpridas, né? Baseada na nossa, em nosso entendimento do sistema, tá bom? Na saída eu deixei só esses dois exemplos, mas agora eu vou mostrar a entrada que já começa a ter um pouco mais de informação, tá bom? Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aí na saída e vou pedir agora para fazer todos os processos, né, de auditoria, e não só o do Simples Nacional. Então, eu vou colocar aqui completo, vou rodar a ferramenta de novo. Percebem que agora apareceu novas questões. Quais são esses outros erros que apareceu? São em todos os contextos, né? Também são auditorias da C, né, DC 002. O que que ele é? Ele é uma informação relacionada ao processo de integração com a contabilidade. Então, se você aqui está falando que existe uma nota que a condição de pagamento dela é à vista e ela possui duplicatas registradas. Então, isso aqui vai acontecer um erro, né, contábil, porque se você manter essa nota fiscal desse jeito, vou entrar aqui, por exemplo, aqui tá, gente, tá escrito nosso cais de entrada, né, mas entende-se que aqui é saída, né, porque a gente está nesse contexto. Depois eu vou ajustar esse detalhe. Então, assim, a gente tem aqui uma nota fiscal que é à vista, por algum motivo o usuário lançou assim, ou a importação, né, deu algum problema, e eu tenho duplicatas vinculadas a ela. Então, se eu, na contabilidade, vai haver um lançamento no caixa dessa nota, e também quando você baixar a duplicata, vai haver uma duplicidade de lançamento. Então, isso aqui é incoerente. Então, a gente entende, né, nesse caso aqui, que ela é uma nota fiscal a prazo mesmo, né? Então, a gente dá um F1 aqui, coloca como a prazo, confirma, salva essa nota. Novamente, tá vendo? Ó, quando eu faço isso, eu posso processar a auditoria de novo. Sucesso, já não está aparecendo mais aquela auditoria. Essa aqui é a dinâmica básica, tá bom? Dessa ferramenta. Vamos avançando agora, que eu deixei esses exemplos aqui, né, forçados mesmo, para que a gente possa resolvendo, né, e entendendo o funcionamento da ferramenta, beleza? Então vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, chave de acesso, preenchimento vazio. Então, se a gente olhar aqui, tem essa nota, que é uma nota eletrônica que não tem chave, que não tem chave de acesso, né? Se a gente observar lá, né, isso é um erro que vai impactar o SPED CMS-PI e o FD Contribuições, né? O SPED não espera que você sempre tenha a chave de acesso dessas notas. Muitas vezes você importa as notas pelo Sintegra, e o Sintegra não traz a chave de acesso, então isso é uma coisa que volta e meia o arquivo vai ser gerado, não vai ser colocado em prática, né, e depois acaba ficando. Para isso aqui, depois eu vou fazer uso dessa ferramenta aqui que a gente mostrou na nossa última treinamento, né? Eu vou fazer uso aqui dessa ferramenta que vai permitir que a gente faça o sincronismo com o CIEG. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. A palavra confirma, ele vai atualizar todas as informações de chave de acesso. Vamos ver se ele conseguiu fazer mesmo. Não, não conseguiu, pessoal. Deixa eu ver aqui se está configurado aqui a questão das configurações para o CIEG. Está desmarcado aqui. Eu vou marcar novamente. Eu vou usar o CIEG para essa teste. Vou voltar na minha auditoria. Vou ir no meu registro, vou processar minha auditoria. Eu vou entrar no registro de planilha de saída. Vou botão direito, mandar sincronizar, confirma. E agora buscar, né, e sincronizar o restante desses documentos. A chave de acesso dela e complementar essa chave de acesso uma vez que ela esteja no CIEG também. Importante isso. Beleza, deu sucesso. Vamos ver se aqui corrigiu. Não corrigiu, tá, gente? Depois eu vou ter que ver porque se essa nota fiscal está no CIEG também, né? E por que que ela não foi atualizada. Mas vamos voltar aqui.
para que passe para o próximo erro. Mas aqui eu poderia colocar manualmente, tá? Só que como eu não sei a chave de acesso dessa nota, então fica difícil de eu preencher esse campo aqui. Mas uma vez preenchido esse campo, o que que vai acontecer? Já vai deixar de existir essa auditoria. Outra coisa, campo de situação, tá vendo? É o impacto que tem no SPED, CMSPI e no FD Contribuições quando não preenchido. Então, a gente pode clicar aqui duas vezes essa nota, a gente vai ver que o campo situação dela está zerado. Eu vou colocar aqui que era uma nota escala regular, né? E vou salvar essa nota e vou processar a auditoria novamente. Percebe que o erro sumiu. E aqui também o outro erro muito comum, né? É que o SPED exige que todos os produtos, quando a sua unidade de medida, né? O código da unidade de medida é igual à sua descrição, ou seja, existe um código do produto, por exemplo. Esse produto aqui, por exemplo, que é o que está faltando, né? Ele tem uma unidade chamada UN. Só que essa UN, a descrição dela está própria UN mesmo. Então, isso aqui, acho que tem uma regra do PVA, né? Que você tem que descrever a unidade. Unidade. Sendo assim, não vai gerar um erro lá no PVA para vocês. Eu vou fazer isso, vou salvar a nota. E aqui você pode ver que deu 133 ocorrências, por quê? Vários itens trabalham com essa unidade e todos eles foi apontado. Deixei esse exemplo aqui só na unidade, mas poderia ter N, né, unidades aqui disponíveis. Eu vou processar novamente, né? E aí você pode ver que já terminou. Só não vou conseguir resolver essa questão da chave de acesso vazia, né? Porque né, eu não tenho a chave de acesso aqui disponível, né? Eu teria que consultar, mas entende-se que uma vez que resolvido, né, isso não mais apareceria. Beleza? Eu vou voltar, eu vou passar aqui agora então a fazer agora as entradas, né? Que eu tenho mais cenários para poder demonstrar. Eu vou então voltar aqui nas entradas. Eu vou retornar aqui só para Simples Nacional por enquanto, tá? Só quero ver regras do Simples. E vai aparecer aqui regras já definidas. Quais são elas, né? Aí tem vários cenários agora, porque a gente entende que na entrada, né, onde mais acontece necessidades, talvez, de interpretações, né, inconsistentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, uma regra da DataC falando o seguinte: o CFOP utilizado, que é o X999, né? Quem viu a live de terça-feira, viu que a gente precisou criar um CFOP novo nas notas fiscais. Para quando você não tem o DIPARA do CFOP do fornecedor, o sistema automaticamente vai usar um CFOP, né, que não existe, na verdade, mas a gente só cadastrou ele como entrada dentro do estado, cadastro somente para importação. Então, esses CFOPs, eles só são usados para importação, eles não podem ser deixados, né, no registro de entrada e saída. Então, tudo que for 1999, 2999, 5999, 6999 são os CFOPs apenas de importação. Então, a auditoria também já mostra, né, que você importou o registro de entrada com os CFOPs não mapeados e agora ele está mostrando isso, porque isso vai impactar tanto o seu Simples Nacional, a sua integração com a contabilidade e os SPEDs fiscais, CMSPI e contribuições. Então, tem 5 notas com esse cenário. Então, como é que eu faço? Da mesma forma, né? Eu posso vir aqui e vou estar resolvendo cada um deles. Vou pegar essa nota fiscal aqui, que é o CPE, na verdade, né? E vou só corrigir ele para poder estar resolvendo. Então, assim, a dinâmica de identificação e correção, ela é muito prática. Você pode perceber que aqui, agora eu vou jogar o 1353, vou salvar e vou processar. Das 5 ocorrências, né, vai cair para 4. E aí eu vou poder pegar nota por nota aqui e resolvendo, tá bom? Não vou resolver todos não, tá, gente? Porque eu deixei aqui, né, um cenário aqui para poder fazer demonstrações. Mas entende-se que uma vez que a auditoria não apresentar nada, entende-se que a chance, né, de chegar numa geração de arquivo, apuração de um imposto ou integração com a contabilidade, ela já é minimizada em muita coisa, né? Seja por um profissional, um funcionário já bem treinado, já, né, com bastante experiência, seja até mesmo por um profissional, né, que está iniciando agora seu conhecimento, né, na área fiscal. Então, assim, aqui vou dar citar alguns outros exemplos, né? Eu tenho aqui né, foi usado, né, um CST do ICMS para débito e crédito, uma empresa que é considerada simples nacional. Então, isso aqui está errado, né? Você pode ver que aqui foi usado 0,61, 0,20, né? 000. Isso aqui não poderia acontecer. Outra coisa, né? Novamente, eu tenho um CFOP, eu tenho uma operação de venda ou devolução e sem configuração da integração simples nacional. Esse caso aqui eu vou até resolver ele, que é importante a gente passar por ele, que é o seguinte. A gente sabe que na apuração do simples nacional a gente tem que levantar todas as vendas somando elas, né? E a gente tem que subtrair todas as devoluções baseadas em quê? Em CFOP. Então, dentro desse CFOP de devolução, a gente não configurou aqui no Simples Nacional que ele é o quê? Apesar que ele é
receita de indústria, por ele ser uma entrada, ele vai fazer a diferença daquilo que a gente levantou na saída. Então, somou-se todos os CFOPs de saída de receita indústria e subtraiu todos os CFOPs de receita de indústria em devolução. Então, a gente vai gravar, eu vou fechar a nota. Esse erro aqui, ó, que é o erro 19, né? Ele vai deixar de existir também. Beleza? Isso vai novamente na segurança que a gente descontou todas as notas fiscais referenciadas como devolução. Bom, aqui são muitos erros, né? Aqui já entra agora um novo ponto do erro. Agora eu vou entrar numa outra questão importante aqui do nossa ferramenta. O que que a gente viu até agora, né? Só resumindo. A gente viu regras, né, que vocês não têm controle sobre ela, né? Em nenhum momento vocês configuraram o sistema, né, parametrizaram o sistema, dizendo que a regra 006 ela foi criada. Isso o DataC vai fazer internamente, tá bom? Igual eu, auditor, por exemplo, faz também, tem as regras internas dele. Só que eu percebi que isso não é suficiente para poder a gente ter uma auditoria, né, flexível para o usuário. Então, o que que a gente criou? A gente criou também a possibilidade, né, de vocês poderem criar as suas próprias regras fiscais dentro do registro de entrada e saída. Você pode perceber que agora a auditoria ela foi iniciada com a sigla RE, né, que é regra da empresa, e aqui embaixo tem um RG, que é regra geral. Eu vou agora então explicar o que que é a regra da empresa e o que que é a regra geral, tá bom? Vamos lá. Primeiro vou começar pela regra geral, tá? Acho que é mais fácil de entender. Regra geral são regras que você pode configurar dentro do sistema de CFOP e CST do ICMS, ou CFOP e CSOSN, nessa empresa por Simples Nacional, em que você não quer que aconteça nunca. Porque é muito comum, né, vocês, o escritório de contabilidade, receberem os arquivos dos seus clientes e os seus clientes não ter o conhecimento, né, de como fazer um lançamento fiscal correto. Então, às vezes, eles erram na escolha do CFOP ou erram na escolha do CST. E esses dois atributos precisam conversar entre si, né? A gente fala que o CFOP, ele é a operação que está sendo realizada, né? E o CST é a tributação do ICMS, né, no caso aqui do CSO-ICM, do CST do ICMS, é a forma que vai ser tributado o imposto do ICMS, ou o Simples Nacional, no caso lá, a parte do ICMS dentro do Simples Nacional. Então, você pode fazer com que o sistema configure como que você não quer, as coisas que não quer que aconteça. Agora eu vou entrar numa questão até bem interessante, que é o seguinte, eu vou fechar a auditoria por enquanto, tá? Depois a gente volta, né, nesse RG, nesse RE. E vou entrar lá até no registro de entrada agora, de novembro. Então, nessa minha versão também foi adicionada essa ferramenta, né? Porque a gente trabalha muito com ferramentas aqui dentro da DataC, né? Talvez nem todos os clientes conhecem todas elas, né? São bastante. Então, ferramentas têm o objetivo de quê? De facilitar o processo manual que o usuário teria. Então, vamos lá. Eu posso acessar por aqui, tá? Essas ferramentas, né? Aqui você vai ver que vai ter duas abas novas dentro das ferramentas que a gente tem já disponível. A primeira delas são as regras gerais, CFOP, CSOSN, já que a minha empresa é uma empresa de Simples Nacional. Se eu fosse entrar numa empresa de débito e crédito, aqui estaria CFOP e CST mesmo. E aqui eu tenho as regras da empresa, né? CFOP e CSOSN. Vamos começar pelas regras gerais, então. Eu vou poder aqui relacionar combinações de CFOP atual e CSOSN atual que eu não quero que aconteça. Eu, da DataC, eu não posso colocar essa regra como uma regra fixa, né? Vocês no escritório vão ter que criar essas regras porque pode ser que seja entendimento para vocês correto, pode ser que não seja, e pode ser também que isso não aconteça para vocês aí, entendeu? Então, é por isso que eu deixei de uma forma mais flexível essa questão de combinações. Então vamos lá. Eu posso listar aqui várias regras que eu sei que nunca pode acontecer. Então, sempre que acontecer o 201 com o 020, né, eu não posso receitar isso. Então, eu preciso que fique 201.0102, que é o CSOSN, né, que eu até não sei se está correto, mas eu cheguei à conclusão aqui que seria o mais indicado, né, para esse cenário, que ele precisa tirar o 020 e colocar o 0102. E eu posso colocar aqui quantos forem, por exemplo. Eu posso colocar aqui que toda entrada no 202, que por acaso, né, aparecer também o 000, ou até mesmo o 0500, né, que é um CSOSN de substituição tributária. A gente sabe que não se aplica, né, a um CST, a um CFOP de compra para comercialização. Então, eu vou falar que é o seguinte, toda vez que você achar, sistema DataC, toda vez que você achar uma nota, um item,
que esteja no 2.102.0.500, eu quero que você deixe ele nos 2.102, 0.1.0.2. Então, você vai relacionar aqui todas as suas regras gerais. Por que regras gerais? Essa regra vai se aplicar não só à empresa que eu estou usando aqui, que é a empresa 1 de demonstração. Ela vai valer para todas as empresas Simples Nacional do sistema DataC. Então, você não precisa fazer essas regras empresa por empresa, porque essas são regras que nunca podem ser quebradas para nenhuma empresa do Simples Nacional, entendeu? Então, eu vou fechar aqui por enquanto, porque eu vou mostrar de uma outra forma de fazer isso até melhor. Eu vou clicar aqui no botão direito na tela e vou pedir para ele me mostrar o detalhamento de CFOP por CSTs. Aqui eu já vou poder ter uma visão já de todos os CFOP e CSTs, né, CSO e CNs que aconteceram. Então, aqui eu já coloquei, inclusive, para facilitar, um botão aqui embaixo, manutenção das regras gerais ou da empresa. Aqui a gente vai clicar nesse botão, vai voltar novamente a aparecer, né, aquelas opções lá, e eu já posso, com a tela de trás, já configurar as regras que eu não quero. Então, eu estou vendo ali, ó, que apareceu um 201 com 650, e eu quero que fique um 201, que é uma devolução. Eu quero que fique também no 0102, tá? Não vou entrar nesse método, qual que é o certo usar não, do CSO e CN, mas entende que aqui você vai colocar o correto, tá bom? E eu vou poder relacionar todos aqui, ó. 1353 está com 0,51. Eu não quero isso, eu quero que o 1353 fique com 0,900, por exemplo. Lembrando que eu estou configurando aqui regras gerais, tá? De empresas do Simples Nacional. Depois, quando você entrar numa empresa de débito e crédito, você vai poder também criar suas próprias regras gerais para empresas de débito e crédito. Aí já entra não em CSLSN, né? Entra em CSTs mesmo, né? Da tabela normal lá do CST, tá bom? Então eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Vou até fazer rapidamente aqui para ficar bem didático o exemplo. Então eu tenho aqui um outro 1999 está usando um 061. Eu quero que não quero que fique um 999, tá? Até porque, né, isso não existe, né, o que a gente falou. Esse caso aqui deveria ser resolvido manualmente, tá? Mas eu vou até simular aqui, colocando que eu quero que ele fique num, uma empresa é uma indústria, né? Um 101, 0102. Estou vendo ali também um 2 do 101, no 000. Ele vai ficar 201, 0102. 201, 020. Eu quero que fique 201, 0102. Ah, tá, que eu já não consigo colocar porque eu já repeti, né? Esse erro que fala quando já existe. Deixa eu então pegar aqui. Aqui, na verdade, é 040. Já fez lá em cima, né? O 020. Então, aqui é o 040. Beleza, vou fechar aqui só para ver se ele vai salvar. Já que deu erro, salvou, beleza. Vamos continuar, então. 201, 11. Aí tem o 040, já fiz, né? Pronto, acabou. Então, o que que eu fiz? Eu, praticamente, né, coloquei todas as ocorrências de CFOP que tem CSTs errados, tá bom? Pode ver que eu até coloquei aqui um a mais, até para exemplificar. E aí, o que que diferencia, então, para regras gerais da empresa? Aqui a gente vai entrar no contexto da empresa que eu estou trabalhando. Igual um cliente falou comigo, Eduardo, vou até citar esse exemplo aqui que eu peguei, né? Às vezes, Eduardo, o meu cliente é uma indústria, né? Ou é um comércio. Vou dar um exemplo aqui do comércio, tá bom? Então, assim, minha empresa às vezes é um comércio. E o meu arquivo se integra, que chega do meu cliente, ou o meu arquivo, né, seja qual ele for, XML, o meu cliente lá, ele não consegue ter esse discernimento de que no comércio tem que usar o 1.102, o 2.102. Chega para mim, às vezes, o 1.101, né, o 2.101. Então, é uma regra que não é uma regra fiscal, né, que a gente fala, né, é uma regra de que a empresa manda errado para você. Então, eu não posso colocar isso aqui como uma regra geral, porque às vezes a minha empresa é uma indústria, às vezes ela é um comércio, meu Simples Nacional ela pode ser, né, indústria ou comércio, ou pode ser os dois, inclusive. Então, se eu configurar na regra da em geral, essas regras aqui estabelecidas vão ficar só para todas as empresas que são Simples Nacional. Se a gente relacionar aqui na regra da empresa, somente a empresa selecionada vai respeitar essa regra, tá bom? Então, assim, aqui a gente pode colocar essa questão, por exemplo, nesse caso meu aqui, ela é uma indústria até, né? Então, assim, toda vez que chegar um CFOP 1.102, 0.500, eu quero que fique um 101, 0.102. Mas pode também chegar a um 102 no 0102, eu quero que fique no 101, 0102 mesmo, mantenha o CSOICN.
Então aqui, se eu fechar essa tela agora, né? Vou até fazer um teste para vocês, ó. Vou fechar essa tela, vou fechar o registro de entrada, vou trocar minha empresa, vou mudar para uma empresa débito e crédito, tá bom? Vou ir no registro de entrada dessa empresa, eu vou acessar aqui, né, as ferramentas. Vocês podem perceber que as regras gerais não veio aqui para ela e as regras da empresa, mesma coisa, né? Não apareceu. Mas se eu entrasse numa outra empresa simples nacional, aquelas regras gerais iriam aparecer e as regras da empresa não iriam aparecer. Conseguiram entender a diferença entre elas? Beleza, então, vou voltar no meu empresa civilizacional e agora vou mostrar uma outra coisa que vai ser melhor, vai ser a cereja do bolo, vamos falar assim. O que a gente fez até agora, né? A gente pegou o relatório da NCFOP e viu que tinha várias incoerências aqui importadas. A gente já criou as regras, né, para poder mostrar na auditoria. Se a gente for na auditoria agora, essas regras vão ser apontadas na auditoria. Então você vai poder identificar esses problemas. Tá vendo como é que as regras de entrada aumentaram bastante? Porque várias regras gerais aqui, ó, elas foram adicionadas. A regra geral número um, regra geral número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, tá vendo? Coisas que não existiam antes. Porque houve uma violação de CFOP e CST, né, no caso. Então, ele mostrou quais notas são essas, quais são os produtos que estão atrelados a cada uma delas, ó, para que você possa corrigir. E aí entra uma outra sugestão de um cliente meu, porque eu já apresentei isso para alguns clientes, né? E a gente já validou mais ou menos a ideia. O que que seria possível aqui? Falei assim, Eduardo, ótimo, gostei muito da ideia. Eu gostaria de sugerir que fosse gerado um relatório dessas inconsistências antes de eu resolver o problema. Porque eu preciso que o meu cliente receba lá no escritório dele um PDF meu mostrando o que que ele errou, para que ele possa corrigir esse problema e assim me mandar mais corretamente no mês seguinte, né? Eu vou disciplinando o meu cliente. E aí, não está pronto, tá? Essa parte de relatório, mas sim, eu coloquei aqui embaixo, né? 4 opções de relatórios. Eu vou mostrar aqui nessa opção um relatório, né? Estruturado. Provavelmente vai sair na próxima versão, tá, gente? Até peço desculpas por não ter trago isso aqui a tempo, né? Nessa reunião, nessa live nossa, mas aqui vai mostrar um relatório listando todas as regras e mostrando cada regra quais as notas foram violadas e poder você gerar um relatório talvez até com o logo da sua empresa, né, para poder você profissionalizar, né, assim, eu vou entregar ao meu cliente um documento que vai ficar, né, com a minha marca, com a minha logo, para que isso possa, né, criar esse vínculo, né, esse diferencial aí em relação a o que você está fazendo, né, que é um trabalho de qualidade, né, que está sendo prestado agora com essa perspectiva, né, porque o auditor, querendo ou não, ele faz isso também, né, te dá um relatório listando todos os erros e como corrigi-los também. Então, é uma forma que a gente tem de sugerir para o cliente resolver lá primeiro e mandar novamente um novo arquivo. E eu posso, nesse relatório vai ser possível listar todas as regras que a gente falou, data C, regras gerais e regras da empresa. Ou então os outros botões eu vou poder imprimir só as regras da data C, só as regras gerais ou só as regras da empresa. A diferença dos relatórios é só que vai filtrar qual regra que vai ser impressa. Tudo bom? Então, assim, né? Não vai estar nessa versão disponível ainda, mas o objetivo dessa live hoje é mais mostrar a ferramenta. Depois a gente vai estar entregando já os relatórios à disposição, caso vocês queiram enviar para o cliente. Beleza? E aí, agora que vem o grande diferencial, tá, gente, que eu considero. Se a gente já tem as regras definidas, já conseguimos enxergar as notas que estão com problemas, por que que o sistema, então, já não corrige esses erros, né? E aí que a gente vai conseguir fazer isso agora. A gente vai vir aqui no registro de entrada, vou pegar aqui o mês 11, e vocês vão perceber, né, que a ferramenta, ela é uma forma de você configurar, mas ela também permite que você faça o processamento dela fazendo com que o sistema entre em cada nota, entre em cada produto dessa nota e corrija o erro localizando o que está errado e colocando o que está certo, o que eu quero que fique certo. Então a gente pode, antes de rodar a ferramenta, vamos ver lá no detalhamento CFP CST de novo. A gente tem várias combinações erradas, né? Eu vou fazer o quê? Vou selecionar aqui todas essas notas, tá? Botão direito, Ctrl A, para quem não conhece. Seleciona tudo. Eu vou vir na minha ferramenta e vou vir na minha regra geral. Falar assim, ó, sabe essa regra geral que eu configurei? Eu vou escrever confirma, por segurança, tá? E eu vou falar assim, ó, sabe esses 25 documentos? Reprocessa para mim todos eles e consulta cada uma dessas regras e o que tiver de errado, eu quero que você corrija para mim. Ele vai então fazer uma nota de um item, uma nota de 20 itens, ele vai resolver todas essas inconsistências. É muito rápido, tá vendo? Já fez. Se eu voltar agora no detalhamento CFOP por CST, pode perceber que aquelas inconsistências já não existem mais, tá vendo? Ele já fez a troca do CST, do CFOP, do CSOSM.
Então, isso aqui vai ser, acho que, o grande diferencial na questão não só de identificação da auditoria, mas também no processamento de correção dos erros, né? Uma vez que a gente tem segurança, né, de que as regras estão corretas. Por isso que é importante que a referência do escritório, né, faça as regras acontecerem corretamente. E qualquer outro funcionário, né, possa no dia a dia, né, nas outras empresas, rodar a ferramenta de correção. Porque a expertise, né, foi já realizada, que é a configuração. Agora fica apenas faltando a parte da execução da correção mesmo. Então, a gente voltar lá na nossa auditoria, né, e rodar de novo aqui, a auditoria da entrada, vocês podem perceber que não foi mais identificado aqueles problemas, né? As regras gerais foram todas cumpridas, né? Só aparece agora regras de data C e regras de empresa. Então, você pode ver que a regra da empresa eu não rodei, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá no registro de entrada de novo. Aqui mesmo já consigo entrar lá, tá vendo? Eu vou selecionar todas as minhas notas, vou vir em ferramentas, vou vir em regras da empresa e vou falar assim, ó, a minha empresa, né, tem algumas regras também que só ela pode ser cumpridas. Eu vou apertar então firma e vou mandar reprocessar também as regras da empresa. Ele vai tentar achar todas essas incoerências, que é uma só, né, pelo que a gente viu lá. Ele vai fechar, eu vou poder reprocessar essa auditoria, essa linha que vai sumir. Tá lá, gente, beleza? Você pode perceber que as regras que ficaram aqui agora, né, vamos falar sobre elas também, né? São regras da DataC apenas. Então, eu queria só que vocês me dessem um ok aí no chat. Ficou claro qual que é a diferença das regras da DataC com as regras gerais e as regras da empresa? Porque esse ponto é muito importante para que a gente possa preparar o sistema DataC, né, com regras gerais, né, personalizadas e que cada cliente pode criar a sua regra e que vai, inclusive, ser compartilhada entre todas as empresas do Simples Nacional e todas as empresas do débito e crédito, né, e afins. Beleza? Até podem ficar à vontade, tá, para poder agora tirar alguma dúvida, tá? Eu vou seguir com a demonstração um pouco ainda, né, mas já vou deixar aberto para vocês poderem talvez interagir comigo aqui ou então tirar alguma dúvida já pelo chat também, ok? Vamos lá, vamos dar sequência então. Vamos continuar então aqui, né? Como eu gerei aqui como todos, né? Vou até voltar aqui, como é sempre simples nacional, vou focar só nas regras de simples nacional, tá vendo? Então aqui, observado o seguinte, vamos deixar isso aqui sem erro nenhum, tá? Para simples nacional. Foi observado aqui que foi usado no CFOP 1X999, né? Que são CFOPs somente de importação, e está ainda em duas notas fiscais. Então, eu vou entrar nessa nota aqui, clicar duas vezes, entrar nos produtos dessa nota, que são vários, né? Eu vou colocar aqui, então, que aparentemente é uma nota de Minas mesmo. Então, vou colocar aqui, é uma indústria, né? 101. 101. Só que aqui a gente vai dar conflito com 0,500, né? Eu me peguei um exemplo muito bom, tem muita coisa, né, gente? Aqui eu poderia criar uma regra da Minata. 1999, vamos até fazer isso, só para a gente ver o potencial. Claro que o 1999 não é bem uma regra, tá? Não é uma importação errada, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu vou vir aqui na planilha, só para resolver esse problema, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma regra temporária. Tudo que é 1999, eu quero que o sistema faça, né? O 0500, 1999 Claro que pode ter notas ali, né, de 101, tá? Pode ter notas ali de 102 ou de CSTs, né, CFPs de 1403, enfim. Mas eu vou assumir o risco aqui, tá? Só para a gente poder acelerar o processo. Então, eu vou configurar essa regra, vou escrever confirma, mas eu tenho que selecionar as notas primeiro, né? Seleciona as notas, a regra já está aqui, as outras regras já foram resolvidas, então confirma aqui também. Manda rodar. Ele vai pegar todos aqueles itens daquelas duas notas e vai resolver o problema. Beleza, feito isso, ó, se eu voltar aqui e processar a auditoria de novo, eram duas notas, né? 58 e a 13893. A 58 continua ainda, por quê? Ele continua com o CFOP 999, vamos ver qual o CST que é essa nota aqui. É o 2999, tá vendo? Então, né, vamos colocar aqui agora o 201, vou deixar aqui com esse mesmo, vou salvar essa nota, vou rodar a auditoria. Não existe mais nenhum erro, nem geral e nem da nossa regras da DataC que impedem, né, por exemplo, apurações do Simples Nacional, entregas do Sintegra, por exemplo, e tudo mais, entendeu? Então, vou até voltar aqui, ó. Acho que aqui, se eu vier aqui agora para a contabilidade, Eduardo, então vamos ver então se tem algum erro que vai me dar problema lá na contabilidade. Ó, existe. Que erros são eles? Ó, você não colocou condição de pagamento em duas notas.
Ó, você tem aqui condição de pagamento à vista com notas fiscais com duplicatas registradas, né? Que é o mesmo exemplo que ele viu na saída lá. Então, vou já colocar aqui dois a prazo. Eu tenho duplicatas, né? E vou salvar. Aqui, por exemplo, né? Aquele erro comum, né? Que é o OX no cadastro do fornecedor, né? Então, eu tenho aqui uma pessoa, que é uma pessoa que esse OX aqui, ele é quando você importa ou se integra, esse CNPJ não existe dentro do DataC. Então ele não tem um nome, né? Não se integra e aí acaba colocando o nome OX. Vou colocar aqui o nome de fornecedor teste, porque qualquer coisa diferente de OX, né? Ele já não é mais um erro, entendeu? Então, eu vou processar de novo. Ficou apenas o erro da condição de pagamento, né? Então vamos até clicar aqui nessas duas notas, já resolvi de uma vez. Então aqui eu não tenho condição de pagamento e não tem duplicado. Então vamos considerar que ela é à vista. Salva, pega de baixo. Uma nota eu não tenho duplicado também, não tem condição de pagamento, ela tem que ser à vista, salva também. Processo de novo, a gente eliminou todos os possíveis problemas que podem gerar dentro de uma integração do livro de entrada com a sua contabilidade. Então, gente, assim, né, a gente pode falar assim, mas mesmo esse princípio excepcional, eu posso verificar as regras que vai ter do SPED? Sim, nada impede, entendeu? Claro que não é o ideal, né, mas é que a gente pode estar fazendo. Por isso que o completo, às vezes, né, tem que estar dentro do contexto da empresa, tá bom? Enfim, tá? Eu vou parar por aqui agora. Eu queria só agora fazer um resumo, né, antes de abrir para vocês novamente. Qual que é o que que vocês perceberam aqui nessa ferramenta, tá? Principalmente a questão de vocês poder preparar os dados, né, sem que ele viole auditorias ou regras internas já definidas pelo dataset. Eu falo assim, não que você vai poder cancelar a sua assinatura na revista lá, na revista não, na auditoria externa que você faz, por exemplo. Não, eles têm lá contextos, né, muito maiores do que o dataset tem aqui na questão de legislação. Mas no que diz respeito à estrutura, né, e validação de CFOP, CSPs, essa ferramenta aqui, o objetivo dela, né, ela pode não estar ainda 100% hoje, mas que a gente vai enriquecendo essa ferramenta, tanto com regras gerais, que vocês vão poder configurar, como também sugestões que vocês vão me passar, por exemplo, aqui para o meu e-mail, para o meu WhatsApp, pode ficar à vontade. Vocês podem me enriquecer com mais regras da DataC, porque aí a gente vai poder cercar tudo que envolve esses processos e essas obrigações acessórias para que vocês possam ter mais eficiência no processo fiscal de fechamento e geração de obrigações acessórias. E também integração, igual virou a contabilidade ali, coisas que a gente sabe que na contabilidade vai dar problema, podemos já resolver de maneira muito mais fácil agora. E aí, sim, por isso que essa live era uma live mais colaborativa, né? O que eu fiz aqui de 19 erros datasets, né? São erros que a gente já convive aqui no dia a dia do nosso suporte. O pessoal sempre fala assim, Eduardo, ó, acontece muito isso, isso e isso. Eu já peguei eu compilei, né, esses erros. Eu já pedi também para alguns clientes me mandarem, né, um e-mail, já até recebi alguns e-mails aqui já, Eduardo, essas regras aqui sempre acontece com a gente, né? Coloca para mim, pegou inclusive eu, auditor, acrescenta para mim dentro do DataC, porque eu não quero criar uma regra geral. Então, se a regra ela pudesse ser aplicada dentro do geral, a gente vai ter que colocar dentro do usuário, cada um colocar o seu. Mas se eu puder trazer isso para dentro da DataC, é melhor em que todo mundo vai receber isso, né, na atualização que vier em seguida. Então, sim, eu acho que esse é o objetivo da nossa live de hoje, tá? Realmente apresentar todo o potencial de auditoria, de identificar personalização dos erros, né, de você criar suas próprias regras, de você poder pegar essas regras identificadas, replicar elas dentro do sistema, né, para poder você não precisar mexer em nota por nota, já poder executar tudo de uma vez. E também, né, como sugestão, por exemplo, foi dada, né, gerar na próxima versão um relatório para mandar para o seu cliente, para ele corrigir, poder mandar de volta, porque alguns contadores não mandam o Sintegra do escritório, né? Vão fazendo o alinhamento com o cliente até ele conseguir fazer o arquivo dele ficar certinho. Então, assim, isso é resultado aqui, né, até o momento, de algumas reuniões, alguns insights que eu tive com clientes e que eu consegui, né, a gente conseguiu, a nossa equipe aqui agora, compilar isso tudo dentro de uma ferramenta que é relevante, eu acredito eu, né, para a rotina do departamento fiscal, seja de entrada ou de saída. Beleza, pessoal? Bom, eu encerrei aqui, tá, todo o meu conteúdo que eu queria apresentar para vocês, né? Queria agora saber, né, de vocês aí, vocês estão muito caladinhos aí, né?
trocar algumas ideias aí, né? Se quiserem dar alguma sugestão também, tá? Coisa que já veio acabei em mente para vocês aí. Fiquem à vontade, tá? Até agora na live mesmo, a gente aproveitar esses últimos 10 minutos aí até as 10 horas. Se for possível, vocês realmente, né, fazer alguma interação com a gente conversando. Ou se não, também a gente pode encerrar por aqui e aí a gente, no dia a dia, aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês também. Beleza? Parece que ninguém tem dúvida, não? Tá tudo maravilha. Como vocês estão muito receosos, né? Ou então, acho que deu para impressionar, né? Esse recurso aqui que eu fiz com você, para vocês aí, com bastante dedicação. Deixa eu virar minha tela para vocês aqui só um instante. Beleza, pessoal, só um instante só. Ótimo, Keish. Obrigado aí pelo feedback, tá? Gente, é igual eu comentei, tá? O potencial dessa ferramenta, ela é ilimitado, tá? Eu estou apresentando para vocês com uma versão inicial dessa ferramenta de auditoria, que eu considero ela ter um potencial muito grande, para que a gente possa ainda mais melhorar ela, né? Inclusive, eu já tenho projetos, por exemplo, pegar aqueles códigos da DataC, né, que apresentou lá, por mais que tenha uma descrição, né, do que é, a gente criar manuais aqui na DataC para poder você entrar, pegar assim, esse código, como é que eu resolvo o código? Né? Ah, eu entro no cadastro de produto, acesso a unidade de medida e coloco a descrição dela. Então, a gente vai poder criar documentos, né, que vocês podem... Ah, mas eu não sei resolver esse erro. A gente pode criar agora documentação para poder vocês resolverem o problema de maneira bem fácil, né? E claro, né, o nosso suporte está à disposição para poder ajudar vocês também, mas eu acho que muita gente gosta também, às vezes, na hora do aperto, muita gente, às vezes, no chat nosso, acaba atrasando um pouco o atendimento, a gente vai poder criar esse tipo de mecanismo também. Beleza, Jorge, obrigado aí pela parabenização aí. Valeu, obrigado. A gente está sempre junto aí, que a gente puder levar para vocês aí de vantagens, né, e facilidades no dia a dia, a gente está sempre à disposição. Beleza? Obrigado, Cássio, também. Tenho dúvidas e não surgir durante a prática. É isso aí, Cássio. Eu falo que a primeira parte, né, é com a gente, que é a construção de uma ferramenta, né? E a continuidade dela, a melhoria, ela parte de vocês mesmos, né? Eu não sou formado em contabilidade, apesar que eu trabalho já há 21 anos já com a DataC, né, e nessa parte fiscal e contábil, mas eu aqui fico mais na parte técnica e absorvendo aquilo que eu recebo, né, dos clientes. Então, por isso que o meu canal, né, meu celular, né, ele é aberto a todos os clientes, né, meu contato. Então, podem ficar à vontade para sugerir melhorias mesmo e tirar dúvidas também, se possível, comigo ou com o nosso chat. Paloma, né, atualização muito boa, vai ser no dia a dia usando, né, que vai surgir exatamente. Paloma, obrigado. Pontuou bem os erros, né, ocorre no dia a dia. Ótimo, Kate. José, nesse mesmo momento já existem regras do DataC correto? Isso aí, José. As regras da DataC, eu já liberei elas na segunda-feira. Então, essa versão 206.01, né, já consta algumas regras da DataC. Eu entrei mais no mérito, tá, das coisas muito, muito triviais que acontecem no PVA, por exemplo, para débito e crédito, né, Simples Nacional, né, que a gente viu ali. Mas, sim, eu sei que tem, por exemplo, PIS e COFINS, FD contribuições. Existem erros que é tão difícil de achar, mas que às vezes é um detalhe tão simples de resolver que eu ainda não entrei nesse mérito, eu não criei as regras da DataC nesse nível mais avançado ainda. Porque agora a gente vai começar realmente a enriquecer. Vocês vão ver que uma versão para outra vai construir várias regras, entendeu? Então, as regras vão ser bem dinâmicas, né? Cada versão, né, que eu vou liberar agora, a minha intenção é enriquecendo as regras mais e mais para que vocês possam, né, se beneficiar dessa auditoria. Excelente ferramenta, o que, Evânio, né? Eduardo, essa validação vai permitir confrontar as colunas do livro fiscal como faturamento, valor de compras e vendas. Evânio, muito boa essa pergunta, cara. Eu não sei se está dentro desse contexto que você me perguntou, mas nesse primeiro momento, qual que é a minha intenção, tá? É fazer uma auditoria mais sintética, vamos falar assim, né? Não tão semântica, vamos falar assim, no questão de comparações, né? Não é uma auditoria no nível de você estourou, às vezes, eu vejo que as auditorias fazem muito isso, né? Esses indicadores, por exemplo, de exclusão do Simples Nacional. Eu conversei, né, essa semana, inclusive, com um cliente nosso, que ele me apresentou umas planilhas que eles têm lá, né, no Simples Nacional,
que são coisas que eles acompanham mensalmente para ver se a empresa está ou não para ser excluída do Simples. E, por exemplo, às vezes é um escritório com muitos clientes Simples Nacional. Então é difícil você gerenciar. E ele vai extraindo isso do nosso sistema, né, através de Ctrl E lá, de Excel, e gera uma planilha de Excel e faz um PROC V lá no Excel lá para poder criar fórmulas que vão poder acompanhar o faturamento, acompanhar as compras, né, se as despesas estão muito altas, né, se o sócio participa de outras empresas e as receitas dessas outras empresas combinadas nesse sócio faz com que elas sejam excluídas, né? A gente consegue mais ou menos que funciona dessa forma. Então, assim, eu tenho um outro projeto agora, tá? Eu acho que ele só vai somente chegar até vocês no ano que vem, que é a gente colocar dentro do DataC fiscal, eu falo isso com tributos, tá? E fiscal também, uma ferramenta de controle de exclusão para o Simples Nacional. Tudo que é um indício para exclusão, ou então se você está seguindo uma receita aqui, se você manter essa receita até o final do ano, você vai ser excluído. Então ele vai também te antecipar essa previsibilidade de receita. Eu tenho várias ideias aqui nesse sentido, igual a gente teve na auditoria. Eu vou criar um novo projeto, tá? Está até em análise já de como vai ser feito, para que a gente possa fazer mais aprofundado esse tipo de análise, entendeu? Porque hoje a gente percebe o seguinte, a gente tem todos os dados no nosso sistema. A gente tem entrada, tem saída, tem contabilidade, tem impostos, apurações. O que a gente puder agora fazer de análise sobre isso, eu acho que é o filé mignon mesmo, né, do trabalho de contabilidade consultiva, que vocês precisam prestar para os seus clientes, né, para poder valorizar cada vez mais o trabalho do contador realmente, que é prestar informações estratégicas, né, que vocês possam estar compilando isso através do sistema DataC. Então, assim, eu tenho projetos, né, de poder trazer esse tipo de ferramenta para dentro do sistema, assim como a gente trouxe na integração com o CIEG, trouxemos agora a auditoria, trouxemos o Integra Contador, né? Estou até devendo para vocês uma apresentação do Integra Contador dentro do Simples Nacional da DataC. Já é uma realidade, só consegui implantar alguns clientes, vou conseguir fazer uma live para vocês mostrando isso. É super válido, ganha-se um tempo absurdo. O cliente meu que fazia em 2, 3 dias, né? 80 empresas Simples Nacional, está fazendo em 3 horas, praticamente, porque não precisa mais entrar no portal, fazer toda a parte de preenchimento de valores e tudo, ficou muito bom. Só que é uma live um pouco mais difícil de fazer porque eu preciso mostrar, né, coisas muito reais, né, cenários que eu não poderia talvez compartilhar em uma live, mas eu vou elaborar alguma coisa para vocês ainda. Enfim, né, eu tenho aqui, é bom até ter esse papo, né, com vocês, eventualmente, porque eu sempre tenho coisas trabalhando, sempre trabalhadas aqui internamente, mas eu não consigo expor isso para vocês. Acho que é um momento bacana de a gente poder apresentar alguns projetos, né, que estão para acontecer na DataC. Inclusive, o pessoal me cobra, tá? DataC Web, como é que está hoje, né? Eu sou responsável por esse sistema também web. Eu estou aqui organizando, já tem alguns clientes usando a contabilidade web, assim como a folha web também já está sendo implantada, mas a gente considera que ainda, né, nesse final de ano, né, questão da experiência também da contabilidade ainda não está com o livro fiscal web. A gente ainda está deixando para o ano que vem, agora, a partir de janeiro, de fazer uma live também, mostrando o sistema web, como que ele é, como ele funciona e como que ele integra com o livro fiscal, já que o livro fiscal ainda vai levar um ano ou mais para poder ser migrado. Mas sim, já é o primeiro passo, já eu vou também estou devendo essa live para vocês aí, em breve eu vou estar realizando esse treinamento, essa apresentação, né, em algum momento, mas eu vou deixar para janeiro, que dezembro já está bem sobrecarregado. Continuar lendo aqui, pessoal. Excelente ferramenta, obrigado. Evandro, eu acho que você ficou esclarecido, Evandro, mas se tiver qualquer coisa, você me manda mensagem, eu te ligo, a gente conversa. Então, não será necessário criar regras, seria isso? Então, Josane, você tem as regras que você vai ter que criar, infelizmente, porque eu não consigo definir, né, que tal CFOP não pode combinar com tal CST. Entendeu? Porque o CST, principalmente, né, ele varia a primeira posição dele, se é mercadoria estrangeira, se não é estrangeira, né, porque é zero, começa com um, tem um monte de coisas envolvidas. Então, essas regras de CFOP e CST, elas vão ser regras gerais que o usuário tem que fazer, tá bom? Você pode só alimentar o sistema uma única vez. Aí você pode se basear no relatório de treinamento CFOP e CST que eu apresentei lá. E as regras da DataC, a gente vai focar mais naquilo que os auditores apresentam. O PVA, por exemplo. PVA gera um erro lá que eu sempre tenho que ficar voltando e corrigindo. Isso vai ser uma responsabilidade da DataC. Você pode me passar, por exemplo, coisa que sempre acontece, que eu vou atribuindo isso e incorporando ao nosso sistema. Tá bom? Por exemplo, regras de integração com a contabilidade. O erro acontece na contabilidade depois que o livro já está pronto, né? Eu já vou poder criar isso na auditoria.
Enfim, tá? Essa é a diferença entre a regra que a DataC vai ficar construindo e criando e as regras que acaba sendo uma responsabilidade do usuário. Deixa eu passar aqui um pouco mais. Vai ser ótimo essas regras. Obrigado, Cristina. Já fica a dica de criar no futuro, né, uma regra de tributação por NCM, pensando no monofásico. Então, depois você me confirma quem é essa pessoa aqui do está escrito fiscal, né? Porque eu também já iniciei esse caso, né? A gente já consegue, dentro do NCM, definir qual que é o monofásico do PIS e COFINS para aquele NCM. E aí, isso pode, inclusive, até encaixar nesse contexto aqui mesmo, tá? Da auditoria. Porque aí eu vou poder pegar, você vai ter que, infelizmente, né, você não consegue colocar em todos os NCMs qual que é, se ele é ou não é monofásico, né, que é a questão lá da separação, né, para a tributação, né, mais reduzida da receita. Mas eu já tenho, inclusive, no cadastro NCM da DataC, você consegue já colocar lá dentro qual que é o CST do PIS e COFINS, se ele é monofásico, se é alíquota zero, né, e tudo mais. Então, já até comecei a fazer algo, paralisei, mas a gente pode também trazer, porque eu acho que isso é uma questão muito importante. Muitos clientes falam comigo, Eduardo, a apuração civilizacional nossa é boa, mas ela é um pouco superficial só para CFLP. A gente precisa aprofundar um pouco mais no produto. Então, a solução é realmente fazer algo nesse sentido mesmo, tá? Beleza, pessoal? Parabenizando novamente. Obrigado. A hora, né? Parabéns, Eduardo. Feliz com a inovação e evolução. Ansiosa, DataSeo é para o fiscal. É isso aí. Também trabalhando forte aqui para poder tanto manter, né, o sistema que vocês usam hoje atualizado, né, e com bastante inovação, e também construindo uma plataforma nova, né, onde vocês vão poder, né, ter essa mobilidade de uso, né, e poder usar o sistema em qualquer computador, sem precisar instalar, ter um servidor, enfim, né, são vários benefícios. É um desafio grande para a gente também aqui, internamente, né, a gente já tem a realidade da folha de pagamento web, temos a realidade da contabilidade web já em 39 clientes, é uma evolução gradual, né? O fiscal é um pouco mais extenso, quer dizer, bem mais extenso, né, do que a contabilidade, por exemplo. Então, a gente precisa, quando entregar um produto, né, entregar um produto realmente de qualidade que vai agregar aí ao trabalho de vocês, né? Beleza, Oricom, agradecendo também. Obrigado, pessoal. Acho que ficou bastante, foi bom esse final aqui que a gente vê que tem bastante coisa que a gente pode ainda, né, voltar a interagir, tá? Eu vou tentar agora, todo mês, fazer um evento desse com vocês. Ou eu vou gravar uma live, desculpa, vou gravar um vídeo, né? Com aquilo que a versão trouxe de, de inovação. Por exemplo, eu mudei, às vezes eu lanço uma versão e coloco lá no grupo lá apenas os tópicos, né? Talvez eu vou mostrar no sistema onde que isso vai estar impactando, né? O pessoal sempre me cobra isso, né? Que muitas vezes não tem uma coisa mais direta ao ponto. Então, vai fazer um vídeo de 5, 10 minutinhos ali, eu consigo pegar toda a versão que foi liberada e liberar no grupo lá para vocês poderem passar o vídeo rapidamente. Uma ótima sugestão que o pessoal me deu. E para situações mais amplas, igual a demonstração do sistema de contabilidade web, a questão da demonstração do recurso do Integra Contador, né, do Simples Nacional, já temos alguns clientes já usando. Acho que cabe uma live mesmo. Então, a live tem esse intuito de poder a gente ter essa interação, né, e essa troca de ideias aqui. Então, vou tentar uma vez ao mês, pelo menos, né, me colocar à disposição, né, para poder levar esse tipo de conhecimento, né, e clareza para vocês aí do outro lado. Beleza? Espero também poder estar em tomar um café com vocês aí um dia também, que a gente trabalha interno aqui, muita correria, mas poder fazer um social com vocês também e conversar e pessoalmente, vou tentar tirar um tempinho um dia, poder estar indo aí. Fazia muito isso antigamente, né? Hoje, infelizmente, já falta tempo. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui então, 4 horas, foi um tempo bom de live. Deu para poder passar conteúdo, trocar ideias e aproximar vocês aí. Fique à vontade para a gente poder estar conversando, né? Me ligando, então procurando meu contato, a gente agenda, a gente conversa bem. Vamos cada vez mais adiante, beleza? Deixa eu ver só uma outra dúvida aqui. Uma vez criadas essas regras, sempre que baixar os arquivos, elas vão baixar de acordo com as regras, caso venham as informações divergentes? Excelente pergunta, tá? É, não, por quê, tá? Eu até pensei nisso também. Quando eu puxar o arquivo, por que que eu já não arrumo as inconsistências das regras que foram configuradas? Porque a gente precisa partir do princípio que esses documentos já precisam vir certo do seu usuário, do seu cliente. Então, eu preferi fazer de uma forma que você vai poder rodar o comando lá, né, que vai arrumar os erros depois de importar, e não já arrumar isso na importação.
Eu posso até colocar uma opção lá, configuração dentro da tela de importação do Sintegra, né, do SPED, que a gente possa, assim, ó, você quer já rodar as regras automaticamente, corrigindo os erros? Eu acho que é uma possibilidade, tá? Pensei nisso aqui agora, eu acho que dá para poder talvez colocar isso como uma opção, como sendo opcional. Mas eu prefiro talvez, vamos aguardar, vou até deixar anotado aqui como uma possível sugestão, tá bom? Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso sim. Não podemos esquecer o churrasco do Wendel da CS aqui. Pois é, Wendel, a gente tem esse hábito de comemorar, né, com uma resenha aí, um churrasco. Estão precisando mesmo, no final de ano, né? Tem que dar celebrar um pouco, né, a questão das conquistas aí. Valeu, amigo, obrigado, hein? Integra Contador, né, já está disponível? Sim, Luciana, Integra Contador já está disponível, né? A gente não teve oportunidade de criar um conteúdo igual esse, mostrando como fazer, mas para todo mundo aqui que está na live, que quiser saber como aplicar o Integra Contador, tá? Eu mesmo me coloco à disposição para poder conversar com vocês sobre isso, ou até coloco alguém da nossa equipe aqui para poder estar explicando, colocando todas as questões, né, de configurações, mas já é uma realidade dentro do DataC, tá? A gente já consegue fazer uso do Integra Contador tanto na parte do DCTF Web, na folha de pagamento, para poder baixar, né, as DARFs, como também para poder você fazer o envio da declaração do Simples Nacional e também pegar o DAS já automaticamente, sem você precisar ir até o portal do PGDAS. Então, me faz um contato, por favor, né, se você não tiver no nosso grupo lá, pode ligar na TAC, se identifica, por favor, me manda assim que a gente conversa e coloca em prática na mesma hora, porque o Integ Contador, com 15 minutos, a gente implanta ele, né, e já coloca para funcionar. É muito simples. Seria só para apontar as divergências, então. Sim, Wendel, para a questão da importação, né, se essa foi a dúvida, né, na importação você vai receber tudo errado. Mas lá dentro, igual eu mostrei, você vai poder rodar a correção. Aí você vai poder não só apontar na auditoria, você vai poder corrigir elas também, para poder tirar elas da auditoria. Então a gente colocou de uma forma bem completa, não só mostrando os erros, mas também corrigindo eles, né, pelas regras gerais. Beleza? Pessoal, acho que é isso. Se alguém mais tiver alguma dúvida aí, ficamos aí para aguardar vocês, então. Beleza? Pessoal, então eu agradeço mais uma vez a presença de todos aí, né? Foi bacana o bate-papo hoje, né? Estamos também de terça-feira, tá? Só um comunicado mesmo. Eu vou pegar aqui hoje à tarde, vou pegar essa gravação dessa live de hoje. Eu já terminei ontem à tarde a gravação, né, da nossa live de terça. E vou colocar no nosso grupo as duas gravações hoje à tarde, ou se não amanhã de manhã, para que possa todo mundo assistir novamente, tirar dúvidas, ou quem não pôde assistir, né, poder assistir de maneira integral. Então vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Se puder, né, siga lá a gente vai estar sempre colocando as coisas lá que a gente for construindo, né, e compartilhando no nosso grupo também fechado do WhatsApp. Quem está na live, quem não participa desse grupo, né, me manda um oi. Eu adiciono vocês no grupo lá, que é só para clientes da C mesmo, né, para poder a gente fazer um canal de comunicação mais rápido durante o nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Obrigado aí, bom dia para todo mundo, né? E um ótimo trabalho para todos. Valeu, um abraço.